Absolutamente todo mundo sabe que Death Note tem um filme live action feito pela Netflix. Virou meme, todo mundo falava super mal, ainda fala pra falar a verdade, e hoje ele é tipo uma piada mundial. Mas o que muita gente não sabe é que antes desse negócio esquisito surgir, Death Note já tinha recebido live actions lá do seu país de origem, no Japão. E é isso mesmo que você ouviu, live actions, no plural, porque não foi apenas um. Nós tivemos Death Note, primeiro nome de 2006, Death Note 2, o segundo nome também de 2006, Ellie Change the World de 2008, Death Note de 2015, que é um dorama, Death Note New Generation de 2016, Death Note Iluminando o Novo Mundo de 2016, Death Note de 2017, o da Netflix, e logo teremos outra adaptação da Netflix feita pelas mãos dos irmãos Duffer. Se a gente quiser ir um pouco mais longe, também tem a peça teatral, mas acho que não tá contando. E eu sei o que você tá pensando, por que esse treco tem tanta adaptação? Provavelmente é porque é um mangá barra anime que faz muito sucesso e é bem fácil de adaptar, já que é basicamente um moleque com um caderno mágico mandando gente pro caixão. Porém, ao menos boa parte dessas adaptações são realmente boas, e a minha ideia hoje é passar um pouco por cada uma delas, tirando New Generation, que eu simplesmente não achei em lugar nenhum pra ver. Tudo começou em 2006 com Death Note, primeiro nome. Ele adapta do início do mangá até o momento que o Light se junta à investigação do Kira. Isso se ignorarmos o conteúdo original adicionado, mas já falamos disso. O início do live action já difere tanto do mangá quanto do anime. Não temos uma reflexão do Light antes de receber o caderno. Ao invés disso, somos já jogados na ação com algumas pessoas sendo mortas por ele. Isso antes até de não sermos apresentados ao Light propriamente dito, com ele só aparecendo no finalzinho desse início usando o caderno. Logo depois, temos uma cena dele no colégio jogando basquete. E quando a partida termina, nós conhecemos também a Shiori Aquino, a namorada do Light. Ambos vão até a cantina e acabam conversando sobre o Kira, após passarem por alguns estudantes comentando do assunto. O Light não esconde seu apoio ao Kira, enquanto Shiori não gosta muito dele. Diferente da adaptação do anime, esse live action mostra melhor como o Light é alguém sociável. Tem amigos, pratica esportes, namora. Isso deixa mais fácil entender porque ninguém tirando ele suspeita dele. Enquanto isso, no anime, você raramente vê o Light conversando com outras pessoas. Ele até parece meio antissocial. O interessante é que ele reserva esse momento para poder contar a motivação do Light. Basicamente, ele abriu o banco de dados da polícia e viu que muitos criminosos não sofrem as consequências dos seus atos. Inclusive, ele foi pessoalmente a um lugar onde um dos criminosos frequenta, para ver se ele realmente estava solto. E estava. Isso vai criando na cabeça dele o desejo de justiça que vai levar o filme adiante. Mas embora seja claramente uma cena para contextualizar tudo, é legal como dentro do filme ela faz sentido. O Light que parece estar tentando convencer a Shiori que o Kira, ele no caso, é alguém fazendo uma coisa justa. E toda essa história é verdade, tirando o final que ele não contou porque foi um momento que ele encontra o Death Note. Isso se segue bem parecido com o anime, ele usa de forma meio cética, no final das contas funciona e ele fica surpreso. Primeiro ele usa em um cara aleatório que tá passando na televisão, funciona, e ele tenta usar no mesmo cara que ele tinha ido visitar na noite anterior, e também funciona, fazendo ele concluir que o caderno realmente funciona. E voltando pra casa, ele se encontra com Ryuki, e diferentemente do mangá que ele fica bem tranquilo, e também diferente do filme da Netflix que ele tem meio que um surto, aqui ele só fica em choque, tipo, ele não tá tremendo de medo e nem tranquilo, tá mais pra muito surpreso, tanto que você percebe medo nas palavras dele, achando que o Deus da Morte tinha ido punir ele ou coisa parecida. Desse ponto em diante, o filme segue bastante o anime com alterações aqui e ali, como por exemplo trocar Yuri pela Shiori, já que o Light já tem uma namorada no filme, não faria sentido ele convidar outra mina aleatória, algo que só deixa a ideia dele ter uma namorada mais genial ainda. Isso porém muda de verdade mais pro final, com a Naomi. Enquanto no anime ela é bem mais pacífica e não consegue fazer muito antes de morrer, aqui a mina é pica do início ao fim. Ela descobre que o Light é o Kira e o confronta pessoalmente. Em seguida, ela dá o seu nome pra ele, o fazendo escrevê-lo na sua frente, mas olha só o plot, não era o nome dela. Nisso, ela descobre a forma que ele mata sozinha e rapidamente, e após isso, ela dá uma sumida, porém volta no final do filme, quando ela arma toda uma emboscada na galeria de arte pra provar pra toda a polícia que o Light era o Kira. Ela sequestra a Shiori e faz o Light ir até lá, dizendo seu nome verdadeiro em voz alta, já que se ela morresse naquela situação, obviamente o Light seria o Kira. Acontece que a Shiori consegue fugir, a Naomi acaba atirando nela, a matando, e em seguida, a mesma se mata. Acontece que no final das contas, tudo isso foi feito com Death Note. Light maquinou tudo de início ao fim pra acontecer como ele queria, sacrificando sua namorada para que seu plano continuasse. É dessa forma que ele acaba entrando na investigação do Kira por aqui. Ele cria uma comoção pela morte da sua namorada, o que daria um motivo plausível para aceitá-lo. O filme termina com o primeiro encontro entre o Light e o L, que agora irão trabalhar juntos a partir desse momento. Ah é, e eu já ia esquecendo, tem também a cena que a Misa é quase morta e ela recebe seu Death Note. Esse filme é bom. Ele é super fiel, já que mesmo que às vezes em contextos um pouco diferentes, eles acabam colocando os elementos do mangá, enquanto também colocam
colocam os deles. As decisões desse live action são sempre muito certeiras. Além das já comentadas por mim, eu gosto como eu tento criar uma humanidade no Kira, fazendo ele chorar após sacrificar a Shiori. Light, a Shiori amava você de verdade. E você não sentia nada por ela? Quem sabe? Isso não faz ele ser uma boa pessoa nem de longe, mas mostra que até mesmo a pessoa mais má pode ter um pouco de humanidade dentro de si. E só reforça que ele realmente estava tentando deixar a garota do seu lado desde o início. Ele realmente a amava, mas sente que está fazendo certo e vale o sacrifício. Essas mudanças acabam melhorando o material original e o deixando único o suficiente para que vale a pena assisti-lo, mesmo que após ler toda a história original, já que muitas coisas são mudadas drasticamente para poder conectar o filme, como a própria participação da Naomi, que é aumentada de uma forma incrível. Sobre a dublagem, não só nesse filme, mas a dos demais, ela é excelente. Eles trouxeram todo mundo que deu pra trazer. Então José Leonardo volta como Light, Sérgio Cantu como Ellie, Ana Luísa como Misa e assim vai. A única mudança notável foi o Ryuki, anteriormente feito pelo Jorge Vasconcelos, e aqui é o Márcio Simões, que também fez um trabalho incrível. Você até esquece que não é a mesma voz do anime. De toda forma, estamos só começando, já que após isso nós tivemos Death Note, o último nome. Esse filme adapta do momento em que o Light entra na investigação até a derrota dele. Ele começa onde o outro parou, com a aparição de Ren após a Misa conseguir o seu Death Note. Logo depois vamos para uma cena no funeral da Shiori, que sinceramente não tem nada demais. Após isso temos o Light chegando aos esconderijos de Ryuzaki. Eles têm uma breve conversa e é interessante que enquanto eles têm um embate de mentes, ele dizendo porque achava que o Light era o Kira, enquanto o Light tentava provar o contrário, eles estão jogando xadrez de uma forma surpreendentemente rápida, mostrando que eles se associam de forma muito veloz, o suficiente para conversarem, jogarem sem perder a atenção um do outro. Enfim, após isso temos uma cena do primeiro-ministro dizendo abertamente apoiar o Kira, isso para poder mostrar o presidente com raiva do Sr. Yagami. E só para deixar claro que quando eu falar só Yagami ou Sr. Yagami, eu tô falando do pai do Light. Ele tá bravo tanto pela declaração do primeiro-ministro quanto ao fato da investigação estar acontecendo em segredo absoluto. Porém, ele se acalma pela confiança que tem no Yagami e diz que o que ele precisar ele irá oferecer. Enquanto isso está acontecendo um festival da Sakura TV, que acaba se revelando um pretexto para chamar a atenção para o segundo Kira, que havia enviado 2 fitas para eles exibirem sua mensagem. Enquanto ela é tocada, várias pessoas começam a ser mortas, e todo o pessoal da polícia começa a pensar em uma forma de parar a transmissão. E só ir até lá seria suicídio, já que estava bem claro que quem aparecesse e se mostrasse contra o Kira iria morrer de imediato. E o Sr. Mojo deixou isso bem claro quando tentou ir sozinho parar a transmissão e foi morto. Toda a confusão continua até alguém aparecer com um caminhão, destruir a tela onde a transmissão estava sendo exibida, junto das câmeras e dos carros. Essa pessoa se revela ser o Sr. Yagami, que após isso entra na sede da Sakura TV e impede a transmissão do resto do Japão. Sabendo da existência do segundo Kira, Light se oferece para ir buscar o seu pai e irmã, que também estavam no festival no momento. Tudo isso como pretexto para encontrar o segundo usuário do caderno, o que não é surpresa para ninguém. Todo mundo viu o anime e sabe que é a Misa. Light não a encontra, porém ela o encontra. Ao entrar lá dentro, o Sr. Yagami também apreende as fitas que estavam à gravação pelas digitais e consegue ter uma ideia que é uma mulher, mas nada além disso, e começa a teorizar que talvez podia ser um truque do Kira original, o que eventualmente é descartado. Porém, todos concordam que provavelmente era alguém da Sakura TV, então eles pegam um registro de todos que trabalham lá e investigam. Mais tarde, voltando para casa, Light se encontra com a Misa, que conseguiu seu endereço procurando na internet. E aliás, eu acho engraçado como na ficção qualquer pessoa pode achar outra, só tem um nome. Digo, alguém que mancha bastante pode realmente achar outra pessoa pela internet, mas não é só jogar Casa do Cláudio da Silva e pronto. Eles conversam brevemente e tudo segue de forma bem parecida com o mangá, com a Misa explicando sobre os olhos e se oferecendo de joelhos para ajudar o Light, com eles adaptando super fielmente, inclusive a famosa cena do abraço. No dia seguinte temos a cena que o Ellie vai visitar o Light na universidade, e ela também é super fiel ao anime / mangá, embora eu acho que a versão do filme não consegue captar o que o anime conseguiu, até porque a direção do anime é até hoje muito elogiada por ser incrível. Enfim, telefone pego, Misa colocada como suspeita, levada à empresa no esconderijo do Ryuzaki e tudo se segue ainda exatamente como original. Ela abdica do caderno, o Light faz um plano de seria colocado sob vigilância após esconder o caderno e o abdica. Ele é praticamente inocentado das acusações. A única adição aqui, que eu acho muito interessante, é o Sr. Yagami indo até o quarto do Light procurando por provas que ele não era o Kira, o que faz ele encontrar um livro de leis que ele deu pro Light quando ele fez 18 anos. Lembrando que o Light já tinha um interesse sobre isso há algum tempo, e como
começa a refletir se há a possibilidade dele realmente ser o Kira. Além disso, quem acaba recebendo o caderno por aqui é Kiyomi, que serve basicamente como uma substituta de Kyosuke, tendo ideais bem diferentes dele, já que ela mata criminosos como Light, mas tem uma moral turva o suficiente para matar a Saeko, que no máximo era uma mulher meio babaca, simplesmente porque queria o cargo dela como âncora. Porém, tirando isso, tudo acaba sendo adaptado de forma extremamente parecida, como os policiais suspeitando dela e colocando câmeras na sua casa, ouvindo ela falar sozinha, escrevendo no caderno o nome de quem já tava morrendo. Temos a regra falsa, o Kyosuke, que é Kiyomi tentando impedir a transmissão e você não pega, o Light mata ela com a folha do caderno do relógio, algumas coisas com contexto diferente, como no primeiro filme, porém ainda assim fiéis. E seria desnecessário contar tudo aqui. As coisas começam a tomar um novo rumo após o caderno ser pego. O Sr. Yagami diz que irá para os Estados Unidos e leva toda a equipe com exceção de Light e de Ryuzaki, para que eles pudessem levar o caderno até lá e fazer uma experiência para descobrir se a regra dos 13 dias é falsa. Após irem, Light e Ryuzaki discutem sobre Misa ser o segundo Kira, com Ryuzaki planejando confinar ela novamente para descobrir. A partir daí, o plano de Light começa, sendo basicamente a mesma coisa do anime, onde ele manipula tudo para que Ren mate o L e o Atari para proteger Misa, não podendo o impedir de seguir seus planos eventualmente. E com isso, o Atari Ryuzaki morre. Misa se encontra com Light e ele pega o caderno que estava com ela, escrevendo o nome do seu pai e colocando como condição que ele deveria antes voltar e entregar o caderno da Misa que ele tinha levado. O que ela acha um absurdo, porém não faz nada para impedir. A cena corta para outro lugar onde Light se encontra com seu pai e diz o admirar muito, esperando que ele me entregue o caderno e morra logo depois. Porém, o Sr. Yagami abre a mala e não tem nada lá dentro. E em seguida toda a força policial aparece e junto deles também está o L. Ele revela que sabia que o Light pretendia o matar, então bolou todo um plano para que tudo parecesse jogar pro lado do Light, para conseguir provar a todos que ele era o Kira. E para garantir que ele não seria morto, ele mesmo escreve o seu nome no caderno. E se você estiver sentindo falta de algo, sim, o Matsuda mete 2 tiros no Light, já que ele tenta usar a folha do relógio e depois fugir, além de prenderem a Misa. Porém, nem tudo no plano saiu como deveria. O mais triste foi a morte do Atari. Eu não consegui prever que o Shinigami escreveria o nome dele. Esse foi o meu último engano. Light começa a gritar sua motivação, esperando receber algum tipo de compaixão por quem está ali. Porém, não é isso que acontece. O momento que ele pede para que Ryuki escreva o nome de todos ainda existe, sendo exatamente igual, com ele escrevendo o nome do Light ao invés disso. O filme termina mostrando os últimos momentos do L, alguns dias depois, onde temos o esclarecimento do que aconteceu após aquilo. O que foi divulgado é que Light foi morto pelo Kira, e ele desapareceu logo depois disso. E mais tarde vemos uma cena da mãe e da irmã de Light preparando um bolo para o seu aniversário, mesmo que ele não estivesse mais ali. O seu quarto está intocado, tem uma foto dele na casa e é visível a falta que ele faz para as duas. A mãe dele então pede para que Sayu leve um guarda-chuva para o Sr. Yagami, com o filme enfim fechando com eles indo embora sobre a neve. Esse filme também é muito bom. Eu gosto muito mais dele do que do primeiro, porque ele adapta muita coisa e ao mesmo tempo ele não parece rushado. O seu ritmo é bem estável, para falar a verdade. Assim como o anterior, as suas adições realmente adicionam a história e não atrapalham o conteúdo original do mangá, muito pelo contrário. Tem momentos ótimos, como a Misa vendo a Sayu chamá-la de assassina e tendo flashbacks de quando viu seus pais mortos, como se pensasse sobre o que estava fazendo. Tanto que ela não mata a Sayu mesmo sabendo que ela era contra o Kira, ou até mesmo a forma como o novo final se liga perfeitamente com todo o resto. Tudo te leva a crer que teremos tudo seguindo exatamente com o mangá, e não é isso que acontece. O novo final não só faz com que a justiça seja feita, como dá um final que é satisfatório para os dois lados. Muita gente diz que o L não é nenhum santo, já que claramente liga bem menos para vidas do que deveria. Ele realmente é uma pessoa muito fria, isso é mostrado o tempo todo. Então, embora ele tenha muito menos culpa nos casos que o Light, ele tem sim a sua parcela de culpa, e com certeza já sacrificou muitas vidas para suas investigações anteriores. Ele pode até ganhar o jogo mental, mas morre no meio disso. E é perfeito, e a forma que o filme fecha, com a família do Light podendo viver uma vida feliz sem saber a verdade, é ótimo. Geral no mangá acaba muito fodido. O pai morto, a filha traumatizada, e a mãe, embora viva, vai viver com o trauma de ter perdido todo mundo ao seu redor.
Eu acho que esse é o melhor final que eles poderiam dar pra Death Note. Mas tem coisas que eu não gosto nesse filme também. Pra começar, tem muitas cenas que a direção do live action não consegue fazer ser tão legal quanto no anime. Tipo a cena do telefone. Eles não têm toda a liberdade de uma animação, então muitas representações visuais são difíceis de traduzir. E como esse filme mais adapta o mangá do que o anime em si, eles não tinham nem como tentar algo parecido. Embora eu ache a direção do filme em si bem medíocre, com seus picos aqui e ali, e acho que eles não conseguiriam reproduzi-la de toda forma. Sem falar que algo que eu não falei muito das considerações do primeiro filme é sobre os atores. O ator do Light é muito nada a ver com nada. Ele não é bonito como o Light do original era, isso é um ponto que é sempre bem comentado no mangá original. Ele parece muito velho pra fazer o personagem, sendo bem diferente do ator do L, por exemplo, que além de bem parecido com o personagem, parece bem mais alguém jovem. Eu sinceramente acho que o dublador do Light combinar nele foi uma sorte tremenda, porque se você colocar lado a lado Tatsuya com Light, tu não vê semelhança. Isso não incomoda muito, já que você fica imerso no filme e até começa a ignorar isso, mas ainda assim é meio estranha essa escolha, já que o resto dos atores, embora sejam muito diferentes de suas contrapartes, são realmente relacionáveis com os personagens que eles fazem, tanto em aparência quanto idade, mas sei lá, pode ser só algo particular meu. Sobre os Shinigamis, eu vejo muita gente falando muito mal do CGI deles. Eles não são perfeitos, mas acho que encaixam na atmosfera dos filmes. A única coisa que me incomodava um pouco era o cabelo do Ren. Ele tava bem realista no geral, mas o cabelo parecia desenho animado pra caramba em compensação. Mas no geral, tanto ele quanto o Ryuki não se destoam tanto dos humanos. Enfim, agora nós temos mais dois filmes que estão na mesma continuidade desse. Tecnicamente eu poderia ir direto pra Iluminar um Novo Mundo, mas ao invés disso... O filme começa com Ellie observando a Naomi trabalhando. Sim, a mesma que a esposa do Ray Pember. Eu achei uma escolha super interessante mostrar ela resolvendo um caso, mesmo que seja a maior parte em off. A gente vê ela entrando no local, dando uns tiros e saindo simplesmente ilesa, e até piscando pro Ellie totalmente despreocupada, só reforçando mais ainda como a Naomi do live action é realmente muito legal. Fica claro que essa cena se passa antes dos acontecimentos do mangá de fato, tanto que temos o Ellie falando pro Atari que eles deveriam ir ao Japão, pois ele achava que o Kiri estava por lá. A cena corta e vamos para uma vila devastada, onde todos estão doentes e com várias feridas pelo corpo. A maioria das pessoas estão mortas, e as que não estão se encontram em agonia e desespero. Esses homens entram lá para pegar o sangue dessas pessoas, e em seguida bombardeiam todo lugar. Porém, duas pessoas ali fogem, sendo elas F, um agente assim como L, e um garoto até então misterioso. F leva o garoto de carro para longe da vila, mas vendo que estava sendo perseguido, ele diz um número que ele precisava ligar para conseguir a ajuda do Atari, e deixa o garoto no meio do mato para não ser visto, saindo em seguida de lá para servir como distração. Porém, seu carro é bombardeado logo depois. Voltamos para Ellie, com um pequeno vislumbre do que aconteceu antes do final de O Último Nome. Nós não temos muita coisa nova adicionada aqui, só a cena que o Ellie escreve o seu nome, que acontece antes daquele final, e a morte do Atari vista de outra forma. Porém, a gente tem uma cena nova mais tarde, que é o Ellie queimando os dois Death Notes, de uma vez por todas, com o Ryuki tendo uma participação bem rapidinha. Além disso, nós também somos apresentados a um grupo ambiental, e descobrimos que aquilo que aconteceu no início foi causa de um vírus esse que está sendo vendido por essa pessoa aqui. Ele é banido por conta disso, porém ele mata a pessoa que coordenava o projeto, e as pessoas que antes o seguiam começam a seguir ele. O seu plano é usar o vírus para acabar com uma parte da humanidade, porque ele é um ambientalista bem radical. Nós vemos mais tarde também essa garota recebendo uma vacina. Ela vai ser bem importante pro plot porque ela tem algum tipo de resistência ao vírus. O seu pai, o Dr. Nikaido, dava essas vacinas para ela que controlavam o vírus, o que quer dizer que de algum modo ela conseguia suportar ele com elas, já que as outras pessoas que assim que entravam em contato com o vírus eram mortas imediatamente, inclusive o seu pai mais tarde. O garoto que vimos no início, por outro lado, ele é completamente imune ao vírus, o que também é importante mais tarde para eles poderem criar a cura. Então, resumindo bastante, esse filme vai focar no Ellie tentando combater esse vírus e as pessoas que estão tentando espalhá-lo, enquanto ele aprende com essas crianças o valor da vida. Eu sei que isso pode parecer preguiça da minha parte, mas é que realmente não tem muito o que falar desse filme.
Eu ficaria aqui um bom tempo falando, mas seria só chato. Porque é isso que ele é. Ele é um filme chato. Ele não chega a ser ruim, porém ele é muito arrastado. Muitas cenas duram muito mais do que deveriam. Os personagens não são divertidos ou têm energias de Death Note. O filme praticamente não tem lá muita ligação com o mangá, e o caderno é mencionado uma vez ou outra aqui e ali, só pra lembrar que você tá vendo um derivado de Death Note. Sinceramente, não é um filme que eu recomendaria pra uma pessoa, e eu imagino que o Telecine não quis procurar ele pra dublar por ser totalmente fora da curva dos outros filmes. Quando eu terminei, eu só pensava que ele parecia um filme asiático genérico, só que com um L no meio dele. E eu acho que tem algum nicho que gostaria desse filme sim, mas eu não vejo um fã de Death Note vendo isso e dizendo, uau, esse filme é incrível. Ele adapta um livro do mesmo nome, que foi feito exatamente um ano após o último nome, pra dar um fechamento a ele. Eu não li o livro, porque eu não tenho R$80 pra gastar nele, então não sei se ele é melhor por lá, mas parece que o orfanato é mais explorado por ali, por exemplo, mostrando como ele desenvolver sua grande mente e provavelmente mais da relação dele com o Atari, mas isso não tem aqui no filme, o que é bem estranho. Eles pareciam enrolar tanto que me surpreende esgotarem coisa do livro. Os plot twists não tem lá muita graça, tipo a doutora se revelando ser do grupo ambientalista, sei lá, é simplesmente muito chato tudo. Mas eu acho que tem coisas boas sim no filme. Em especial, o seu final é adorável. A forma como Ellie se despede da máquina é muito bonitinha, usando o urso que ela carrega pra lá e pra cá. A cena dela deixando o garotinho no orfanato e dando o nome de Nier pra ele é uma sacada muito da hora, adaptando o personagem da própria forma deles. E o momento que ele aparece caminhando sorrindo enquanto o sol se põe é perfeita pra caralho, com ele dizendo que queria ter mais tempo na Terra, já que era o seu último dia de vida. Opa, calma do futuro aqui. Tem uma coisinha que eu não pontuei no áudio que eu acho que seria muito importante. A relação em si do Ellie com essas crianças é muito boa. O que eu sinto é que com o tempo ele vai meio que virando um pai pra elas. Só é uma pena que ele não tenha tempo pra poder exercer esse papel por mais tempo. Eu acho que esse filme pode ser uma experiência interessante se você for muito fã do Ellie e quer ver ele tendo algum desenvolvimento. Porque eu não acho que essa relação dele com as crianças salve o filme, porém torna ele mais agradável. E como eu falei, a intenção é fazer ele dar mais valor à vida, e ele dá no final das contas. Enfim, eu acho muito bonitinho. Bom, com isso agora nos resta 2 filmes e um dorama, mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Espero que tenham gostado e por favor, se inscrevam se puderem e deixem um like aí.